Razão, hoje o tema, como a irmã Carla estava a dizer, o tema de hoje é muito interessante. É um tema profético, e nós hoje vamos fazer quatro coisas. Primeiro, vamos começar com a profecia de Apocalipse 11, que é crucial para compreendermos este tema da Revolução Francesa e da Bíblia. Depois, vamos abordar a política de Roma e as raízes sociais da Revolução. Em seguida, abordaremos o reinado de terror que vigorou na França durante alguns anos e vemos a sua relação com a Bíblia. E por fim terminaremos novamente com a profecia de Apocalipse 11, que é tão importante e que ela não é que menciona Abud, neste capítulo 15 do seu livro O Grande Conflito. Vamos então começar pela profecia de Apocalipse 11. Durante o século XVI, a Forma procurou levar a luz da Bíblia a todos os países da Europa. Nós já vimos um pouco sobre isso. Começamos com Lutero, fomos pelos outros reformadores na Suíça, na França, na Inglaterra, já vimos um pouco isto. Ora, algumas nações acolheram a luz da Bíblia, outras rejeitaram essa luz. Na França, a fé reformada entrou, como nós já estudamos no programa anterior, mas acabou por ser rejeitada. Ou seja, a nação francesa teve então de sofrer as consequências do caminho que escolhera. Foi permitido que o mal amadurecesse e desse os seus frutos. Todo o mundo pôde ver o fruto de uma rejeição consciente da luz emanada pela palavra de Deus. A guerra contra a Bíblia, levada a efeito durante tantos séculos em França, culminou nas cenas da Revolução Francesa. Ela foi o resultado direto da supressão da verdade das Escrituras por Roma. Podem perguntar, mas qual é a relação entre a Revolução Francesa e o papado? É que a Revolução foi a ilustração mais forte que o mundo testemunhou dos resultados da política papal de supressão da verdade bíblica e de supressão da Bíblia. A supressão das Escrituras durante o período de supremacia papal foi perdida pelos profetas. O Apocalipse, nomeadamente, indica os terríveis resultados para a França que adviriam do domínio do papado. E eu aqui gostaria de partilhar convosco uma leitura. Eu convidava-vos, se vocês tivessem as vossas Bíblias perto de vós, para abrirem em Apocalipse 11, e eu vou ler do versículo 2 ao versículo 11 do capítulo 11 do Apocalipse. Apocalipse 11, 2 a 11. Se tiverem a Bíblia à vossa frente e quiserem acompanhar, façam o favor de o fazer. Diz assim: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre todos os que os viram. Porquê é que eu vi esta profecia? Porque ela é uma profecia sobre o que iria acontecer no século XVIII, na transição do século XVIII para o século XIX, precisamente em França, que é o objetivo e o objeto de estudo
deste capítulo 15 do livro Grande Conflito. Este período mencionado, 42 meses ou 1260 dias, é o mesmo. Porquê é que nós sabemos que é o mesmo? Porque um mês profético são 30 dias, o mês do calendário judaico era um mês de 30 dias, 42 meses vezes 30 dá 1260 dias. Portanto, este período profético de 40 meses ou de 1260 dias é a mesma coisa, está a falar do mesmo. Seria o período de supremacia de Roma. De quando? Quando é que ele começa, quando é que ele acaba? Ele começa em 538 da nossa era, com a derrota dos ostrogodos arianos no cerco a Roma, que permitiu a aplicação do decreto de 533 do imperador Justiniano, reconhecendo o Papa como cabeça de todas as igrejas. Portanto, 538 é o ano de início destes 1260 dias proféticos, ou destes 42 meses proféticos, e depois o fim é 1798 da nossa era, quando o general francês Alexandre Berthier aprisionou o Papa, que veio a morrer no exílio em França. Estes 2 anos, 538 da nossa era e 1798 da nossa era, marcam 1260 dias proféticos, ou seja, anos literais, porque em profecia apocalíptica, cada dia profético equivale a um ano literal. Portanto, estes 1260 anos foi o período de Roma ter a hegemonia político-religiosa sobre a Europa. Portanto, esse período acabou precisamente em 1798, já dentro dos acontecimentos, se seguir imediatamente à Revolução Francesa de 1789. A perseguição de Roma aos crentes não continuou por todo o período de 1260 anos. Porquê? Porque ao prover a grande tribulação, Jesus, em Mateus 24, versículo 22, diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu estava a referir-se precisamente aos dias de perseguição movidos pelo poder romano aos filhos e filhas de Deus. Graças à influência da reforma dos ideais do iluminismo, a perseguição foi de Roma aos cristãos, aos que eles chamavam heréticos. Essa perseguição foi terminada antes de chegar aos 1260 anos ao fim, ou seja, antes de 1798. Estas duas testemunhas de que fala Apocalipse 1:4, quando diz: essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, estas duas testemunhas são a representação da Bíblia, da Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Porquê é que nós sabemos isso? Porque elas têm elas representam os profetas e a lei. Têm poderes dos profetas, como o profeta Elias, que fechou o céu para que não chovesse durante o seu tempo, nos dias da sua profecia. Também tem poderes que foram dados a Moisés quando ele libertou o povo de Israel, como, por exemplo, converter as águas em sangue, ferir a terra com toda a sorte de pragas. Então, nós sabemos que estas duas testemunhas representam, por um lado, Moisés, por outro lado, Elias, mas não como as pessoas proféticas em si mesmas, mas enquanto representantes dos profetas e da lei, ou seja, das Sagradas Escrituras. É exatamente isso que elas representam. O texto também diz mais adiante que elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ou seja, durante os 1260 anos de perseguição romana ao que eles chamavam os heréticos e de perseguição à Bíblia, elas iriam profetizar vestidas de saco porque estavam de luto. O vestir saco na cultura hebraica significava estar de luto, estar numa posição de petição diante de Deus. Portanto, este luto que as duas testemunhas viveram durante 1260 dias proféticos, ou anos literais, foi o resultado da política de obscuridade da Bíblia pelo papado. Agora, Apocalipse 11:5 diz o seguinte: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo será da sua boca e devorará os seus inimigos,
E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja assim morto. O homem não pode, com impunidade, pisar a palavra de Deus. E é exatamente isto que está aqui a ser dito. É que se alguém se virar contra a palavra de Deus para a destruir ou para a aniquilar, será ele mesmo destruído. Apocalipse 22, 18 e 19 é aquela célebre advertência para não retirarmos nem acrescentarmos nada à palavra de Deus, nomeadamente ao livro do Apocalipse. Portanto, aqueles que exaltam as suas opiniões sobre a revelação divina, aqueles que modificam o significado literal das Escrituras para servir os seus propósitos, estão a chamar a si uma terrível responsabilidade e serão julgados severamente pelo Deus que revelou as Sagradas Escrituras. Depois, em Apocalipse 17, 11, 7, diz o seguinte: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ou seja, quando o período de 1798 terminasse, que terminou este período de 1260 dias, nesta data, em 1798, à medida que se aproximava o fim do seu trabalho em obscuridade da palavra de Deus, foi desfeita guerra pela besta que sobe do abismo. É uma nova manifestação do poder satânico e este novo poder deveria surgir para fazer guerra aberta à palavra de Deus. Esse poder é identificado logo a seguir em Apocalipse 11, 8, em que se fala da grande cidade Egito e Sodoma. A rebelião do rei do Egito em Êxodo 5:2 pode ser descrita como ateísmo. O espírito que animava Sodoma pode ser descrito como o do libertinismo moral. Portanto, segundo o profeta, um pouco antes de 1798 depois de Cristo, um poder de origem de caráter satânico surgiria para fazer guerra à Bíblia. E no país em que o testemunho das duas testemunhas de Deus fosse silenciado, deveria manifestar-se o ateísmo de Faraó e o libertinismo de Sodoma. Ora, esta profecia foi cumprida na história de França. Como é que ela foi cumprida? É que durante a Revolução, em 1793, o mundo ouviu pela primeira vez uma assembleia de homens civilizados erguer a sua voz para renunciar à crença e à adoração da divindade. A França foi até essa data a única nação do mundo que se ergueu em rebelião contra Deus. A França, por decreto da sua Assembleia Legislativa, declarou que não havia Deus. E assim evidenciou as características do Egito, do faraó do Egito que dizia que não conhecia o Deus de Moisés. Mas também evidenciou as de Sodoma no seu libertinismo. É interessante que esta cidade é identificada como sendo onde o seu Senhor, o Senhor das duas testemunhas, ou seja, o Senhor da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, foi também crucificado, como diz Apocalipse 11, versículo 8. A inimizade contra Cristo na França revolucionária, e mesmo antes, foi sem limites. Todos os objetos que relembravam Cristo foram, ou tentou-se que fossem destruídos. A perseguição da França aos confessores do Evangelho, desde a Reforma, foi uma realidade que conduziu à Revolução Francesa e à rejeição da religião pela Revolução Francesa. Cristo, na pessoa dos seus seguidores, foi crucificado pela França, quando perseguiu os protestantes franceses. Aliás, a história dos protestantes hugonotes do século XVII e XVIII é uma história de massacres, de perseguições, de martírios, de morte. Por exemplo, o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, em Paris, durou 7 dias e matou milhares de franceses protestantes. E durou a perseguição por toda a França 2 meses, tendo caído 70 mil vítimas hugonotes, ou seja, protestantes franceses. E sabem qual foi a reação do Papa Gregório XIII? Foi mandar cantar um Te Deum, agradecendo a Deus porque a França tinha acordado para defender a verdadeira fé, como ele dizia. Depois, Apocalipse 11:7 fala da besta que sobe do abismo. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o Reino do Terror fez tal guerra a Deus e à Bíblia como nunca antes se vira no mundo. As Bíblias foram queimadas, a lei de Deus foi rejeitada, o culto religioso foi proibido.
E por isso, Apocalipse 11:10 fala dos festejos contra o cristianismo e a Bíblia. O texto diz: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, ou seja, sobre as duas testemunhas, a palavra de Deus, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Portanto, houve estes festejos contra o cristianismo e contra a Bíblia, e isto não é invenção minha, meus irmãos. Podem consultar qualquer livro de história da Revolução Francesa e encontrarão lá expostos isto que eu vos estou a dizer. A adoração nacional desviou-se do verdadeiro Deus e centrou-se na chamada deusa razão, que recebeu a partir desta altura um verdadeiro culto determinado pelo Estado francês. Mas onde é que estão as raízes desta Revolução Francesa que destruiu o cristianismo em França e perseguiu e procurou obliterar a palavra de Deus? Como eu já disse há pouco, as raízes estão na política de Roma seguida em França. A política de Roma tinha originado as condições sociais, políticas e religiosas que levaram à Revolução Francesa. O papado tinha envenenado a mente dos reis contra a reforma, como um elemento de discórdia que seria fatal para a paz e a harmonia da nação. E assim, temendo mudanças políticas, os reis de França rejeitaram a reforma e a fé bíblica. Nós já vimos isto num programa anterior em que falámos dos reformadores franceses, das suas lutas e das suas dificuldades. Deste modo, o governo francês proibiu a Bíblia e perseguiu os seus discípulos, isto antes mesmo da Revolução Francesa. Século após século, homens de princípio e integridade, de intelecto e de força moral, que tinham aderido à reforma, foram perseguidos e maltratados. Milhares tiveram que fugir de França. Estou a pensar nos hugonotes, nos franceses protestantes. Milhares fugiram e emigraram de França para escapar à perseguição. E este estado de coisas continuou durante 250 anos após a reforma francesa, após a reforma luterana, que foi rejeitada pela França. E a Revolução Francesa foi apenas o resultado deste estado de coisas. O puro Evangelho teria trazido à França a solução para os seus problemas políticos e sociais, mas a dominação de Roma impediu que tal acontecesse. O egoísmo, que teria sido em grande medida banido caso a fé reformada tivesse sido aceite, persistiu. O egoísmo das classes altas tornou-se cada vez mais opressivo. Durante séculos, a ganância e a dissolução moral dos nobres e do clero francês resultou na extorsão sistemática das classes baixas. E assim, os ricos exploravam os pobres e os pobres odiavam os ricos. A exploração dos lavradores foi imensa. A carga fiscal suportada pelas classes baixas era um peso que esmagava as costas de qualquer cidadão de França que não pertencesse à classe privilegiada. Os membros da classe privilegiada tinham cerca de 150 mil e, para sua gratificação, muitos milhões estavam condenados a uma vida degradante e sem esperança. A corte francesa, do rei de França, estava imersa no luxo e na dissolução moral. Com uma aristocracia cruel e depravada, com as classes baixas exploradas e ignorantes, com um Estado financeiramente desequilibrado e com um povo exasperado, não é necessário ser profeta para prever que em breve sucederia algo muito grave, social e politicamente falando, em França. Roma tinha procurado manter o povo francês em escravidão espiritual. Privados da Bíblia e abandonados aos ensinos da superstição e do fanatismo e do egoísmo, o povo afundava-se no vício moral. Mas as coisas resultaram mal para Roma. Em vez de conseguir manter as massas numa submissão cega aos seus dogmas, ela apenas conseguiu transformar muitos franceses em infiéis e em revolucionários que desprezavam o Papa e a sua Igreja. Os franceses viam o clero como participantes na sua opressão. Dado que apenas conheciam o Deus de Roma e a religião de Roma, e dado que eles pensavam que a cobiça e a crueldade de Roma era o legítimo fruto da Bíblia, eles rejeitaram toda a fé cristã e rejeitaram a própria Bíblia. Roma tinha representado mal o caráter de Deus
e pervertido o cristianismo, e agora muitos franceses rejeitavam tanto a Bíblia como o seu autor. Roma tinha exigido uma fé cega nos seus dogmas. Em reação a isto, os discípulos dos filósofos franceses, como Voltaire, Rousseau ou Holbach, puseram de parte a Bíblia e defendiam uma visão do mundo assente na infidelidade e na incredulidade. Ora, a guerra contra a Bíblia, levada avante pela Revolução Francesa, inaugurou uma era que ficou conhecida na história como o reinado do terror. Ninguém estava seguro nesta altura. Violência e corrupção moral campeavam por toda a parte. O morticínio de todos os suspeitos de serem contra-revolucionários enchia as ruas de sangue derramado. Disputas entre os próprios revolucionários levaram a conflitos entre eles. Robespierre, o chefe do terror, acabou ele próprio por ser guilhotinado, como tinha mandado centenas de outras pessoas para a guilhotina. O povo francês tinha aprendido bem as lições de crueldade e de tortura que Roma lhe tinha ensinado, e chegou o dia da retribuição. A hierarquia romana em França sentiu o poder daqueles que ela treinara para sentirem prazer na crueldade. O clero foi perseguido. Os patíbulos ficaram vermelhos com o sangue dos sacerdotes da Igreja Romana. As prisões e as galés encheram-se de padres da Igreja de Roma. O clero romano experimentou todas as desgraças que a sua Igreja tinha infligido aos protestantes durante 250 anos. Esta é a estratégia de Satanás. É muito simples. A primeira opção, avançar a superstição de Roma. Se isso não funcionar a certa altura, a segunda opção é a iniquidade do libertinismo e do ateísmo. E foi isso que se viu a partir do reinado de terror em França. Mas voltemos de novo à profecia de Apocalipse 11. As testemunhas fiéis de Deus, trucidadas pela besta que sobe do abismo, pela Revolução Francesa, deveriam ficar para sempre em silêncio? Não, não deveriam. Elas seriam suscitadas ao fim de 3 anos e meio. Nós estamos aqui a falar de 3 anos, 3 dias e meio, melhor dizendo. Ou seja, 3 anos e meio de história real. Em 1793 fora aprovado pela Assembleia Nacional Francesa os decretos que aboliam a religião cristã no país e baniam a Bíblia. Mas 3 anos e meio depois foi aprovada pela Assembleia Nacional uma resolução que rescindia aqueles decretos e concedia tolerância ao cristianismo e à Bíblia. Ou seja, a profecia de Apocalipse 11 tinha-se cumprido mais uma vez. Sobre as duas testemunhas, o profeta João declara ainda o seguinte em Apocalipse 11, versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, ao Antigo e ao Novo Testamento, elas têm sido mais honradas do que nunca. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi organizada. Isto foi seguido pelo surgimento de outras sociedades bíblicas por toda a Europa. Quando a Sociedade Bíblica Britânica foi formada, a Bíblia estava traduzida em cerca de 50 línguas. Hoje, quase 2 milhares de línguas em todo o mundo têm uma tradução da Bíblia. Durante os 50 anos que antecederam 1792, pouca atenção foi dada ao trabalho de missões estrangeiras. Poucas igrejas procuravam levar o Evangelho às terras pagãs. Mas perto do final do século XVIII, deu-se uma grande mudança. A partir desta data, cresceu o trabalho missionário em terras distantes. O século XIX tornou-se o século das missões cristãs. O aperfeiçoamento da imprensa deu considerável ímpeto à circulação da Bíblia por todo o mundo. As facilidades de comunicação entre os países, o derrubo de barreiras culturais e a perda do poder secular por parte do papado abriram caminho para a entrada da palavra de Deus em muitos países e levaram-na a toda a parte do globo terrestre. Voltaire, o anticristão, disse uma vez: estou cansado de ouvir dizer que 2 homens fundaram a religião cristã. Eu provarei que bastou um homem para a derrubar. Mas eu estava enganado.
Passaram-se muitas gerações desde a morte de Voltaire. Milhões juntaram-se à guerra contra a Bíblia. Basta pensar na Revolução de 1917 na Rússia e no resultado que ela teve para a expansão do ateísmo e do combate contra a Bíblia. Mas em vez de ser destruída, onde havia centenas de Bíblias no tempo de Voltaire, há hoje centenas de milhares de cópias das Sagradas Escrituras. Nas palavras do antigo reformador, a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Assim, aquilo que é construído sob a autoridade do homem será derrubado, mas aquilo que é fundado sob a rocha da palavra imutável de Deus permanecerá para sempre. E assim fiz uma pequena síntese deste capítulo importante do grande conflito sobre a Bíblia e a Revolução Francesa, mas destacando especialmente que esta história do que é narrado no livro, o grande conflito a propósito da Revolução Francesa, estava prevista no capítulo 11 do Apocalipse. É evidente que eu não pude entrar em todos os pormenores, porque não temos tempo para isso, e seria muito extenso. Mas penso que fica a ideia de que Apocalipse 11 previa a profetização ou a ação profética da Bíblia durante 1260 anos, que seriam os anos da supremacia papal, depois que a Bíblia seria perseguida por uma besta que subia do abismo, a besta do ateísmo francês, da Revolução Francesa, e que mais tarde, depois de 3 anos e meio, ou 3 dias e meio proféticos, a Bíblia seria levada ao céu, com isso representando a sua vitória final e a sua disseminação por todo o mundo, como tem vindo a ocorrer desde o fim do século XVIII, princípios do século XIX, até o dia de hoje. E pronto, este é o resumo que me apraz partilhar convosco sobre este livro, sobre este capítulo importante do livro O Grande Conflito. No próximo programa vamos analisar um capítulo também muito interessante da história religiosa do mundo, tem a ver com os pais peregrinos, os fundadores da América do Norte. Vamos analisar a sua posição religiosa e também política e ver o que é que essa posição pode ter vaticinado para o futuro dos Estados Unidos da América.